Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo um pouco diferente que montamos especialmente para esta análise. Nós pegamos as notícias de um único dia, um domingo, 30 de novembro de 2025, e, bom, colocamos tudo na mesa. O resultado é, assim, um raio-x impressionante de um momento de altíssima voltagem política e social, tanto no Brasil quanto lá fora. Exato. E a nossa missão aqui é tentar conectar os pontos, sabe? Encontrar o fio que liga eventos que parecem soltos e entender que história esse dia estava contando. É um exercício fascinante, né? Porque quando você isola 24 horas, as narrativas de longo prazo meio que somem. E o que salta aos olhos são as tensões do agora, as estratégias, as fraturas sociais. As pequenas peças se movendo. Isso, as pequenas peças se movendo no tabuleiro. O desafio é enxergar o padrão que conecta, sei lá, a política de Brasília, os movimentos de rua e até as tragédias do cotidiano, que, olha, muitas vezes parecem vir do nada, mas raramente vêm. Ok, vamos desempacotar isso então. E o nosso ponto de partida é uma notícia que, embora seja sobre o Brasil, vem de fora. O deputado federal Alexandre Ramagem, Aquele. condenado por tentativa de golpe de Estado e foragido nos Estados Unidos, resolveu aparecer. E não foi para se entregar, não. Longe disso, ele gravou um vídeo com um recado bem direto, um desafio ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem foi basicamente: pode mandar o pedido de extradição, eu tô esperando. Uau! A aposta dele é clara, né? É forçar que um juiz federal americano tenha que analisar o mérito de todo o processo. É uma jogada de um atrevimento enorme. A citação exata dele é que, se isso acontecer, os americanos darão uma resposta enfática sobre a juristocracia que, na visão dele, tomou conta do Brasil. E só para dar o contexto completo, ele está oficialmente de licença médica na Câmara, com mandato por um fio, prestes a ser cassado. Parece uma cartada final, né? O que é interessante aqui é a tática. Não é só sobre encontrar um refúgio. Ao tentar levar o caso para a justiça americana, ele busca uma validação externa para a narrativa de perseguição política. Ah, entendi. É uma tentativa de transformar um problema legal doméstico em uma causa internacional. Isso diz muito sobre a estratégia desse campo político. Então a ideia é criar um fato político lá fora para influenciar aqui dentro. É uma estratégia que não depende mais das nossas instituições. Exatamente. É a evolução de uma batalha política para uma campanha de mídia permanente descentralizada. Cada ator, seja um foragido nos Estados Unidos, um manifestante na rua, se torna um produtor de conteúdo. E todos reforçando a mesma mensagem. A mesma mensagem central de que o sistema é ilegítimo. E falando em manifestante na rua, no mesmo domingo, em Brasília, aconteceu um ato que parece um eco perfeito disso. A pauta é explícita: liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro e anistia para os condenados do 8 de janeiro. E com figuras políticas no palanque, como o deputado federal Marcos Pollon. O discurso dele foi, assim, um resumo do momento. Críticas diretas a Alexandre de Moraes. Certo. Uso de referências bíblicas para enquadrar a prisão de Bolsonaro como uma espécie de provação. E a repetição daquele mantra de que eleição sem Bolsonaro é golpe. Eu vejo a conexão, mas, assim, será que o militante que foi para a esplanada no domingo está realmente pensando na estratégia internacional do Ramagem? Ou são dois mundos que só se conectam aqui na nossa análise? Talvez não diretamente, mas eles bebem da mesma fonte, sabe? E alimentam o mesmo ecossistema. A fala do Ramagem valida o sentimento do manifestante de que há uma perseguição em curso. E a manifestação dá força para o Ramagem. Exato. E a imagem do manifestante na rua dá a ele a impressão de que não está falando sozinho. São duas faces da mesma moeda, sim. E tem um detalhe curioso na reportagem sobre o ato, que eu achei bem interessante. Qual? Um dos organizadores admitiu que o público foi menor que o esperado e a justificativa dele foi que as pessoas poderiam estar amedrontadas. Isso é muito revelador. Mostra uma rachadura na confiança do próprio movimento. Talvez o custo de participar desses atos esteja começando a parecer alto demais para uma parte da base, né? Exato. Mostra que, por trás da retórica inflamada, existe um cálculo de risco bem real acontecendo na cabeça de cada apoiador.
Bom, enquanto essa base se mobilizava na rua, o centro do poder em Brasília fervia por um motivo, assim, completamente diferente. Era uma briga de gente grande, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soltando uma nota pública de uma dureza impressionante contra o governo. O estopim, a gota d'água, foi a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre acusa, sem dar nomes, que setores do governo estariam plantando na imprensa a ideia de que ele estaria negociando a aprovação do nome, Em troca de quê? em troca de cargos e emendas. Ele chamou isso de ofensiva, método antigo e, o mais forte, interferência indevida entre os poderes. E a situação toda é meio absurda, porque o governo ainda nem tinha enviado o documento oficial, a tal da mensagem presidencial com a indicação. Exato, o Senado não podia nem começar a análise. Então, na prática, o governo está usando um pedaço de papel, ou a falta dele, como uma arma nessa briga. É um bloqueio burocrático com intenção puramente política. É exatamente isso. Reter a mensagem é uma forma de pressão, de manter o Senado em compasso de espera. E a nota do Alcolumbre é a resposta na mesma moeda. Ele está dizendo publicamente, não só não vou ceder à pressão, como vou expor a tática de vocês. Ele está demarcando o território. Totalmente. E quando a ministra das Relações Institucionais, a Gleice Hoffmann, veio a público negar o fisiologismo, Espera, vamos traduzir isso. Fisiologismo é basicamente o famoso toma lá, dá cá, certo? Aquela troca de favores. perfeito, é isso. Apoio político em troca de cargos, verbas. Ao negar, ela tenta controlar o dano, mas a verdade é que o recado do Alcolumbre já tinha ecoado para o Brasil inteira. Essa briga é muito maior que a vaga do Messias. É sobre o equilíbrio de forças. Entre Planalto e Congresso. E falando em redesenhar o poder, em meio a essa crise pontual, o Partido dos Trabalhadores divulgou uma proposta que mexe numa estrutura muito mais profunda do Estado, que é a segurança pública. Uma proposta, olha, extremamente ambiciosa. A ideia principal é criar uma Guarda Nacional permanente de caráter civil para substituir a atual Força Nacional. Mas o ponto-chave, a mudança sísmica, está em outra parte. Que seria? Essa nova guarda assumiria as operações de garantia da lei e da ordem, as GLOs. Ah, Na prática, isso retira das Forças Armadas uma de suas atribuições mais controversas e que mais as inseriu na política interna nas últimas décadas. E tem mais. A proposta ainda sugere a criação de um Ministério da Segurança Pública separado da Justiça. uau! Isso é uma mudança de paradigma completa. Totalmente. O que a gente vê aqui não é só uma reforma na segurança. É uma tentativa de redefinir o que significa ser militar no Brasil do século XXI. O governo está essencialmente tentando colocar o gênio militar de volta na lâmpada da política interna. Uma tarefa com consequências gigantescas. E imprevisíveis. É um movimento de longo prazo sendo planejado no meio do caos do dia a dia. E essa ideia de articulação de futuro, de quem vai mandar no jogo, ela transcende as fronteiras de Brasília, né? No mesmo domingo, lá no Ceará, no evento do Partido Novo, teve um momento que parece pequeno, mas que diz muito. Um momento muito simbólico. O ex-procurador Deltan Dallagnol estava discursando e, a certa altura, ele cumprimentou os presidenciáveis presentes, apontando por governador de Minas, Romeu Zema, e para a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Que estavam no palco. Estavam no palco. E a reação dela foi o mais interessante. A reportagem diz que ela ficou surpresa e perguntou fora do microfone, eu, presidenciável? E o que ele respondeu? O Deltan respondeu na hora. Pra gente, é. Nossa! É um instante que cristaliza muita coisa, né? Primeiro, mostra que o sobrenome Bolsonaro continua sendo o principal ativo político da direita. Com a ineligibilidade do Jair Bolsonaro, o campo conservador começa a procurar quem pode herdar esse capital. E o nome da Michele surge com força. Exatamente. Não por uma plataforma própria, mas pelo poder de aglutinação que o nome dela carrega. Essa dinâmica de apoio e projeção de poder, obviamente não é só aqui. Uma outra notícia do dia mostra como isso funciona em escala global e de forma bem explícita. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu formalmente o perdão presidencial no seu julgamento por corrupção. E o detalhe crucial é o timing. O pedido veio logo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu publicamente que ele fosse perdoado. Sério? Sim.
Trump chegou a enviar uma carta ao presidente israelense dizendo que era hora de permitir que Bibi una Israel. Caramba! Isso é uma interferência direta, despodorada, do presidente de um país no sistema judiciário de outro, mesmo sendo um aliado. É a prova de que alianças internacionais nesse novo jogo também são usadas como ferramentas de pressão política, pessoal. Sem dúvida. E já que a gente está falando em Trump, no mesmo domingo ele confirmou outra jogada que deixou todo mundo de cabelo em pé. Ele conversou por telefone com Nicolás Maduro da Venezuela. Putz. Peraí, esse é o mesmo Trump que poucos dias antes tinha sugerido que o espaço aéreo da Venezuela fosse considerado totalmente fechado? Ele ameaça e depois pega o telefone e liga pro cara? Eu confesso que não consigo pegar a lógica. Porque talvez a lógica seja justamente a falta de lógica aparente. É a imprevisibilidade como método. O caos como estratégia. Exato. Ao ameaçar publicamente e ao mesmo tempo abrir um canal de comunicação direto, ele quebra todos os protocolos. Isso cria um cenário de incerteza constante, que desestabiliza tanto os adversários quanto os próprios aliados. A citação dele sobre a ligação é perfeita para isso. Não diria que foi bem ou mal, foi apenas uma chamada telefônica. É inacreditável. É o caos. Certo, a gente falou muito de disputas de poder, de estratégia em Brasília, no mundo, mas longe desses palácios, a realidade da violência bate de um jeito muito mais cru. E duas histórias desse domingo são um soco no estômago. A primeira vem de Goiás, com a prisão de uma quadrilha. Acusada de agiotagem, extorsão e tortura. E os detalhes são o que tornam a história particularmente assustadora. O grupo era liderado por uma advogada, Tatiane Meirelles, e um sargento da PM, Herbert Póvoa. Uma advogada e um PM? A polícia encontrou vídeos deles. Em um, eles fazem o que foi chamado de oração da extorsão, sobre uma pilha de dinheiro. Uma oração da extorsão? O que é isso, pelo amor de Deus? É exatamente o que parece. No vídeo, a advogada conduz uma reza, pedindo a Deus que multiplique esse dinheiro, com o sargento ao lado concordando, e esse dinheiro vinha de cobranças feitas com extrema violência. Meu Deus. A polícia também achou vídeos de vítimas sendo espancadas com tacos de beisebol, cacetetes. A própria advogada é filmada agredindo um homem. É a completa distorção de valores. É quase inacreditável. Você reza pedindo a Deus para multiplicar o dinheiro que acabou de conseguir espancando alguém. E o que essa história revela é profundo. Quando um agente da lei e uma operadora do direito, que deveriam ser os pilares que sustentam o sistema, se unem para cometer esse tipo de crime com essa sensação de impunidade... Mostra que o sistema tá podre por dentro. Em alguns lugares, sim. É uma corrosão institucional no nível mais básico. E a outra história é igualmente perturbadora, mas de um jeito diferente. Em João Pessoa, um homem conhecido como Vaqueirinho morreu. Ele foi atacado por uma leoa depois de invadir a jaula do animal no zoológico. O artigo que cobre o caso é duro, classifica como uma falha grotesca de segurança. As imagens mostram que não foi um acidente, ele não caiu. Ele deliberadamente escalou a cerca e desceu por uma árvore para entrar no recinto dos leões. E a segurança do parque não viu nada. Aparentemente não. E a matéria também traz o histórico da vítima. Vaqueirinho tinha uma ficha criminal extensa, com mais de 10 passagens pela polícia, e tinha saído da delegacia só 2 dias antes de morrer. Nossa. E é aí que a tragédia ganha uma outra camada. A primeira, óbvia, é a da falha da gestão pública. Um zoológico precisa ter uma segurança mínima, né? Claro. E essa segurança falhou miseravelmente. Mas a segunda camada é a mais complexa. É a dimensão social. Certo. É a história de um jovem com um histórico de delitos, de vulnerabilidade, cuja vida termina da forma mais violenta, bizarra e solitária possível. A gente pode e deve criticar a segurança do parque, mas essa história nos obriga a perguntar: quais outras cercas falharam na vida dele muito antes daquela do zoológico? A cerca da educação, da oportunidade. Do sistema de justiça, do amparo social. A morte dele dentro da jaula é só o último capítulo de uma vida que provavelmente já estava enjaulada há muito tempo. Então, quando a gente junta todas as peças desse domingo 30 de novembro de 2025, que retrato aparece? Vemos o conflito entre os poderes em Brasília, as ondas de choque de um passado político que não acaba,
as articulações para o futuro E, ao mesmo tempo, essa violência crua, seja a organizada em Goiás ou a desesperada em João Pessoa, acontecendo longe dos holofotes. exato. A conclusão que fica é que as disputas de poder lá em cima, por mais importantes que sejam, elas não acontecem num vácuo. Elas coexistem com crises sociais profundas, com uma violência que corrói o tecido social por baixo. O conjunto de notícias de um único dia nos mostra um país lutando em múltiplas frentes, com múltiplas fraturas, tudo ao mesmo tempo. Elas não são mundos separados. Não são. São parte do mesmo país, no mesmo dia. E isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes de hoje nos mostraram disputas pelo poder, manifestações por projetos políticos e crimes de uma brutalidade extrema. Fica uma pergunta: em meio a tantas discussões sobre os rumos do país, quem está de fato cuidando do presente das pessoas comuns? Daquelas que são vítimas de extorsão ou que dependem da segurança de um parque para ter um momento de lazer?